Então, de novo, graça e paz, né? Então, Amém. nós vamos agora nos conectar com outras pessoas e, através dessa tecnologia, que Deus abençoe em nome de Jesus. Se não ajuda aí, dá um apoio. E glória a Deus. Sempre um privilégio estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E é sempre bom adorar o Senhor. E é bom sempre lembrar o que Jesus tem feito por nós, coisa que nenhum outro pode fazer. Ele pode mudar a nossa vida. Então, celebre mudança de vida, transformação de vida. Não seja sempre a mesma pessoa, que é um desperdício de tempo. Nós podemos sempre melhorar e sermos transformados pelo poder da cruz de Jesus Cristo. Eu creio. Amém? Amém. Tem essa canção que fala e retrata isso, que diz assim, ó, pode ficar sentados os irmãos, e quem conhece ajuda, e diz assim, ó, Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Mas mudando o seu, diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração, Cristo deu-me paz e perdão, sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver e mudará o seu. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que transforma as nossas vidas, que nos capacita para o reino de Deus. Abra lá perto de Apocalipse, 2 João. E hoje nós vamos ler um livro inteirinho. Mas fique tranquilo, porque tem só 13 versículos. 2 João é uma carta escrita à igreja num tempo difícil, num tempo de grandes perseguições e lutas. E é o mesmo João que escreveu a carta anterior, que nós estávamos meditando nela, e nós vamos seguir por essa aqui, e depois nós vamos, na próxima quarta-feira, Deus permitir, a terceira carta de João. São cartas para a igreja, são cartas para os cristãos, são cartas que nos diz respeito, e precisamos dar atenção, precisamos ouvir o que o Espírito Santo nos fala por meio do escrito. Amém? 2 João, acharam? Glória a Deus. Palavra do Senhor, conectados e achados, vamos juntos ler a palavra do Senhor. E assim diz 2 João: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Verso 4: alegro-me muito por haver encontrado alguns de teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio: amemos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis.
porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é enganador e o anticristo. Verso 8: tende cuidado de vós mesmos, para não destruirdes o fruto do vosso trabalho, mas para que, pelo contrário, venhais a receber plena recompensa. Verso 9: todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não recebais em casa, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta participa de suas obras más. Embora eu tenha muitas coisas que vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. Glória a Deus. Viram bem o final do verso de número 12? É meia alegria? Alegria plena, completa, total. Será que Deus tem isso para nós? Vamos orar então. Deus, Pai de amor, tua graça tem nos coberto até aqui, o Senhor tem nos dado tantas bênçãos, compartilhamos as provisões do Senhor, também já compartilhamos pedidos e nós confiamos no Senhor. Deus, o nosso coração está no altar do Senhor, lhe pertence, e nós pedimos um trabalhar todo especial teu nessa noite, por meio dessa santa e bendita palavra, que o nosso coração seja animado, restaurado, fortalecido, preparado para esses dias, Senhor, e que ao atravessar aquela porta de volta à nossa casa, nós possamos sair daqui com um coração fervoroso, que a chama do Espírito Santo esteja abrasadora dentro do nosso ser, e que nós tenhamos fé para seguir em frente e declarar a tua bondade em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, se você colocasse o pé lá na Turquia, e nós temos visto toda aquela situação, ou mais perto de nós, no litoral norte, e chegasse para aquele pessoal e falasse: fique em paz, vamos ficar tudo alegre, porque Deus, Ele tem isso preparado para nós. O que você acha que aconteceria com você levando uma mensagem desse tipo? Uma mensagem de alegria em meio ao caos. Bom, não precisa nem responder, os que eu consigo ver a face aqui, já vejo um ar de reprovação, de talvez inoportuno, não ser uma mensagem que encaixa, porque eles não estão precisando nem sequer de ouvir alguma coisa, estão precisando de um cuidado, né? Tá certo. Só que quando nós olhamos para 2 João, eles viviam a catástrofe da vida cristã. Os cristãos eram perseguidos, mortos, lançados para os leões, colocados em arenas públicas, e touros ferozes chifravam eles até que eles, ali ensanguentados, vinham a morrer. E muitos cantavam hino de adoração a Deus. Os escritos históricos registram essa dor dos nossos irmãos. E parece não encaixar quando João diz que ele está escrevendo e está nos dando instrução para que a nossa alegria seja completa. O mal passa pela nossa vida, a catástrofe passa. Nós não temos como barrar. São sequelas do pecado, da nossa origem adâmica, do afastamento do que o ser humano operou em relação a Deus. Não adianta culpar Deus, porque Deus não tem a mínima responsabilidade sobre todas essas coisas. Há até quem diga: se Deus existe, por que Ele permite? Se Deus existe, por que Ele não destrói esse mundo revoltado contra Ele também? Não é justo? Pessoas que não declaram crer e até abominam a existência de Deus. Um Deus Todo-Poderoso, não seria também conveniente que Ele destruísse todos os quais se rebelam contra Ele? E Ele o faz? Não faz, e continua sendo Deus. Assim como Ele não impede a catástrofe vir sobre até mesmo seus filhos, Ele também não destrói aqueles que se revoltam contra Ele. Deus está no lugar certo. Quando 2 João é escrito, ele é escrito então
dentro dessa situação de perseguição. E eu falo isso, meus amados irmãos, porque nós podemos fazer uma lista de insatisfações da nossa vida e darmos muitas razões para termos o nosso coração amargurado, fechado, truncado, revoltado e não dar oportunidade para alegria. Mas isso também é um desperdício, porque nós podemos construir uma nova história a partir de onde nós estamos, seguindo para frente, para o dia seguinte, fazendo sempre essa transposição desse dia para o próximo dia, entendendo que no próximo dia eu posso ser realmente alegre, feliz, para a glória de Deus. Eu creio nisso. Então, sim, a palavra de João, ela tem lugar, assim como ela tem lugar para os que estão feridos no litoral norte, agora enlutados, outros que estão desesperados por conta da sua circunstância, também na Turquia e Síria, e hoje na Grécia também um acidente trágico aconteceu e foi reportado aí na rede, né, na internet. Onde há catástrofe, essa palavra encaixa, porque essa alegria, ela não é uma alegria de euforia, essa alegria é um estado de paz para o nosso coração. E aí, tudo isso que nós precisamos quando nós passamos pelas áreas turbulentas da vida, um pouco de paz. Mas olha, Deus tem uma paz que pode ser total, plena para o nosso coração. Eu creio. E você? Bem, então já dei para você aqui um pano de fundo do que acontece quando João está escrevendo essa carta, e quando ele diz que está escrevendo a Senhora eleita, muitos acreditam que essa Senhora eleita diz respeito à Igreja de Jesus Cristo. Uma alusão, uma forma simbólica, uma forma de tratar e retratar todos os cristãos que se entregam a Jesus de fato e passam a ser os seus seguidores. É uma carta de 13 versículos, mas de uma profundidade tremenda. E eu vou passar por ela, porque eu creio que baseado nessa palavra dessa noite, nós podemos ter transformação de vida, nós podemos ter todo esse cuidado de Deus sobre o nosso coração, sobre a nossa espiritualidade, sobre as nossas emoções, sobre o nosso trato, sobre a nossa jornada, encontrando em Deus forças para caminhar por meio da sua bendita palavra. Amém? Como a gente vai construir isso? Vamos voltar para o texto e vamos ver o que João está falando. Nos versos de 1 a 3 tem uma saudação, e me chama muito a atenção nessa saudação, porque ele dá uma nota da alegria de ver, né, os filhos que andam na verdade. Quem são esses filhos? Esses filhos de que João trata são os seguidores de Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós nos lançamos ao Senhor. Os irmãos ainda se lembram, tem bem guardado aí o Evangelho de João no capítulo 1. Os irmãos mais da antiga já tem de cor salteado, né? Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. E esses filhos de Deus, quando andam na verdade, promovem a alegria ao Senhor. Só que tem um detalhe, ele está dizendo que não são todos, mas alguns filhos de Deus andando na verdade. Isso ele vai dizer do verso 4 em diante. Mas por causa da verdade e por conta de Jesus Cristo, João manda essa boa saudação, essa saudação tremenda e maravilhosa àqueles que andam no caminho. E a propósito, os irmãos sabem o que é a verdade? De João 14,6, quem é a verdade? Palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Uma digressão, Jesus, né? Jesus é a palavra. Aquele que é a palavra se tornou um ser humano e habitou entre nós. Lembra João 1,14? Aquele que é a palavra, aquele que era o verbo, se fez um ser humano, ou se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez humano. Aquele que é a palavra, o verbo da vida, o verbo divino. Oh, glória a Deus, é lindo isso, né? E João 14,6? Eu sou o
Os irmãos estão tímidos. Pode falar com segurança. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade a vida. e a vida. Ele não é uma verdade, ele é a expressão maior da verdade. Em Cristo nós temos desvendado os nossos olhos e temos um encontro com a realidade. Descobrimos Deus, nos encontramos pecadores e pecadores arrependidos que recebem o perdão de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Glória a Deus. Andar na verdade significa andar nos ensinos de Jesus. Olha que coisa tremenda, maravilhoso. Nos Estados Unidos houve um movimento que cresceu bastante, e alguns filmes que gospel que você assistir, você vai ver isso, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? E eles trouxeram essa reflexão para alguns confrontos que o cristão tem com a vida. Numa situação conflitante, numa situação de dor, numa situação de sofrimento, numa situação difícil, numa situação que você não dá conta e você não sabe o que fazer, então você se lembra, em seus passos, o que faria Jesus? Andando no meu caminho, como Jesus lidaria com as minhas causas? Bem, nós é que temos que também andar no caminho de Jesus aqui, olhando para Ele, que Ele é a expressão maior da verdade. E a verdade, ela traz para o nosso coração alento, consola, conforta e fortalece. E é isso que João está trazendo para nós aqui. E glória a Deus, porque nós temos conhecido e reconhecido Jesus. Já entoamos um cântico: Jesus Cristo mudou o meu viver. E Ele continua mudando, Ele continua nos preparando, Ele continua agindo em o nosso ser. Glória a Deus por essa verdade, pelos escritos de João, que nos devolve esse ânimo para seguir em frente. Essa noite, a nossa querida irmã Conceição, ela pediu: olhem para mim que eu estou meio desanimada. Eu não consigo ver a irmã desanimada, mas se a irmã está desanimada, o ânimo está aqui. O ânimo está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele tem a verdade. Ele nos diz para onde está nos levando. Ele diz o que veio fazer por nós e agora nós estamos seguros. E glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Amém, Davi. E vamos em frente. Nós vamos encontrar aqui também de João a compaixão e a graça de Deus por meio desse escritor. E quando ele celebra a alegria de ver o testemunho dos irmãos. O verso 4, ele diz assim: alegro-me muito por haver encontrado alguns de teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Lamentavelmente, esse alguns expressa que uma boa parte considerável estava titubeando, estava se enveredando para os argumentos dos falsos profetas, dos que queriam destruir a doutrina de Cristo, corromper a verdade. E para o nosso bem, nós temos que olhar que o ser humano tem isso, né? Essa questão da corrupção do gênero humano é algo terrível. Acreditar na mentira é algo, parece que vem como herança nossa. Né? Olha só o caso Adão e Eva, lembra desse caso na Bíblia? Deus tinha dado uma ordem expressa, e eles sabiam, mas eles deram ouvidos ao mentiroso, ao que lançou perguntas, os desafiou, e eles caíram. Não permaneceram naquilo que era consistente, sabiam o que Deus requeria deles, mas passaram por cima, fizeram a opção por uma palavra mentirosa. Mas João diz que a alegria dele de ver os filhos andando na verdade. Deus se alegra de nos ver caminhando pela verdade, por Jesus Cristo. Deus se alegra do nosso entusiasmo com a obra do Senhor. Deus se alegra da nossa disposição de vir à casa dele, na expectativa de ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Porque nós precisamos disso também, dessa força, de uma fé que nos permita caminhar, como diz a canção, né? Fazer mover o sobrenatural, não por um poder nosso, mas pelo poder do Senhor, que se agrada dos filhos que se inclinam para o Senhor. Olha, meus amados irmãos, não preciso ficar gastando argumentos para mostrar que o mundo está caído. Você tem olhos, você tem internet, todos nós aqui temos internet, até os pequeninos já têm. Eu não preciso dizer a ninguém
além daquilo que já está sendo dito. O mundo que está se afastando cada vez mais da verdade do Senhor, tateando e buscando algo que possa dar para eles ânimo para seguirem diante, mas colocando a sua esperança em ilusões, em coisas que não são palpáveis, que vai derrubar e vai promover dor. Por isso nós vemos guerras, tragédias, nós vemos misérias, injustiças, nós vemos todo tipo de indiferença com o Senhor. Mas nós não precisamos ir por esse caminho. Nós podemos ir no caminho de Jesus. Amém, queridos? Alegria pelo testemunho de irmãos. É o que nos fortalece também. Fortalece o nosso ser em busca da nossa alegria plena. Os versos 5 e 6. Alegria no cumprimento do mandamento do amor. E é esse mandamento do amor. Amor é uma palavra que sai tão fácil da nossa boca. Ele sai das canções. E aqui no texto, no cântico de Jesus Cristo mudou meu viver, ele diz assim: o amor só conhecia em canções. Né? Quem escreveu esse cântico estava dizendo: eu conhecia amor só da poesia, só de ler sobre. Mas agora eu conheço o amor por causa de Jesus Cristo. Porque Ele tem colocado isso na minha vida. E essa palavra amor, que salta dos nossos lábios com muita facilidade, muitas vezes ela se ausenta do nosso ser. Mas João, ele resgata isso e está dizendo: olha, se nós queremos realmente a alegria plena, não tem outro caminho que não seja esse mandamento do amor. O amor é o cumprimento, é o resumo de toda a lei de Deus. Ama ao Senhor sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz que esse é o resumo da lei e dos profetas. Olha só, se a gente conseguir fazer esse exercício, a gente se resolve como ser humano e bom cristão para esse tempo. Amar a Deus sobre todas as coisas, renunciar ao mundo e fazer a opção sempre pelo Senhor, dar ouvidos ao Senhor, abrir o coração. Olha, Deus, irmãos, há um clamor nas Escrituras para que o povo ouça o que Deus tem falado e tenha falado à igreja. Eu gosto muito no livro de Apocalipse, quando João, esse mesmo João, ele escreve as 7 igrejas da Ásia. E aí, a cada carta que ele escreve ali dentro do livro de Apocalipse, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha só, e nós entramos aqui e damos de cara aqui nos versos 5 a 6, a alegria no cumprimento do mandamento do amor. E a forma como ele coloca isso, ele diz assim: ó, e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um mandamento, um novo mandamento. Não é algo novo não, é antigo. O mesmo que tivemos no princípio, amemos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento que já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Glória a Deus. Esse mandamento aqui, meus amados irmãos, não é uma lista de regras, não é uma lista de proibições, não. Baseado no que nós temos na graça e no amor de Jesus, é só a gente amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecer a obra de Cristo e o nosso próximo como a nós mesmos. Nós vamos resolver a nossa vida. Isso é fácil? Lógico que não. Se fosse fácil, não estava resolvido, as igrejas não teriam problemas, nós não teríamos tantas dificuldades nos relacionamentos, a família dos cristãos seriam perfeitas. A propósito, a sua é perfeita? Nós desejamos, né? Pelo menos que vá sendo aperfeiçoada. Mas quando nós olhamos esse mandamento do amor, que é a compaixão com o outro, a graça, o altruísmo, o cuidar do outro, o tratar o outro com honra, com zelo, com respeito, é o mínimo, mas é tão significativo. E olha, irmãos, o melhor lugar, o melhor ambiente para a gente lançar esse treinamento e esse cuidado é dentro da nossa casa. Porque quem olha para a gente tem uma ideia, mas o que nós somos está lá dentro de casa. E tem muita gente que não se importa com o quadrado que vive, né? E acha que tem que fazer uma boa vitrine para o mundo. Mas nós precisamos nos voltar também
e nos resignar para dentro desse ambiente menor, é o que é importante, que nos dá base para a vida, que é os nossos relacionamentos familiares. João não está falando sobre isso, mas ele está falando sobre os cristãos, está falando sobre o mandamento do amor, né? Que traz saúde, que traz cura, que por causa do amor nós perdoamos, que por causa do amor nós ajudamos, que por causa do amor nós toleramos, por causa do amor nós nos calamos, por causa do amor nós falamos, nós nos movemos, por causa do mandamento do amor. E Jesus Cristo é a expressão do amor. Gosto muito de Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Um amor incomparável. Talvez você fale assim, mas esse amor está longe, né? Eu não consigo pegar, não dá, eu não alcanço, eu quero esse amor. Mas é que não está lá, está aqui, ó. Deus depositou no nosso coração. E agora você pode abraçar, e você está pronto para amar sim a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a você mesmo, se Cristo Jesus está na tua vida. Amém? Glória a Deus. Os versos 7 a 11, João, como sempre gosta de fazer nas suas cartas, ele traz o alerta dos falsos profetas, ou os enganadores, a quem ele chama nessa carta. Esses enganadores eram pessoas que se infiltraram na comunidade dos cristãos. E os apóstolos ensinavam que Jesus Cristo é o Deus que se fez homem. E o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, derramar o sangue dele na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, quitou a nossa dívida. Amados irmãos, temos tantos textos com isso. 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo vai dizer assim, fostes comprados por preço, o sangue de Jesus. Colossenses 2,14, diz que Jesus Cristo rasgou o nosso escrito de dívida, que ele nos era contrário, e cravou na cruz. Há muitos textos, há uma consistência, eu citei só 2, mas há uma consistência da obra de Cristo, do que Cristo fez por nós. O Deus que se fez homem pagou o preço dos nossos pecados. Há muitos argumentos teológicos que nos colocam nessa condição de entender que Jesus Cristo é Deus. Por exemplo, de bate pronto, você vai me responder, quem é que pode perdoar pecados? Sem pensar muito. Quem é que pode perdoar pecados? Só Deus. Jesus Cristo perdoou pecados. Está vendo? E esses enganadores estavam tentando convencer de que Jesus era apenas um bom exemplo a ser seguido. Um profeta, alguém que transitou bem pela vida, deixou um bom ensino, fez uma boa escola. Valia a pena, porque ele tinha uma moral muito boa, tinha uma moralidade legal, tinha os ensinos de sabedoria. Mas vejam, meus amados irmãos, se nós cancelamos essa verdade, se nós negamos que Jesus Cristo é o Deus que se fez homem, nós tiramos todo o valor da obra que ele realizou. E se qualquer homem pudesse fazer, foi uma perda de tempo Deus ter deixado o trono dele para chegar até aqui. O Deus da Bíblia é o Deus que perde tempo, está de brincadeira, está fazendo piadinha com a humanidade. É um Deus que leva a sério. E nós acabamos, na última quarta-feira, a primeira carta de João. Você está com o texto aberto aí. Olha o que nós temos no verso de número 20 do capítulo 5. O último texto ali de 1 João. Olha só. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este, que é Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, glória a Deus. Pagou a conta, né? Está resolvido. Os falsos mestres, nos versos 7 a 11, estavam perturbando a igreja. E olha só, os versos 7 a 11. Porque muitos enganadores
no 2 João, tá? Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é enganador e o anticristo. Tende cuidado de vós mesmos, para não destruirdes o fruto do vosso trabalho. Olha só, quando nós damos ouvidos ao enganador, destruir o fruto do vosso trabalho, mas para que, pelo contrário, venhais a receber plena recompensa. Todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus, e quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não recebais em casa, nem o cumprimenteis, porque quem o cumprimenta participa das suas obras más. Aqui é lógico, é um cuidado de João com os cristãos, dizendo assim, ó, se você abrir o seu ouvido para essa turma de enganador, você vai causar dano para a sua vida. Não é que o evangelho seja frágil, seja fraco. Não, o evangelho é o poder de Deus. Mas o problema é que o dano que esses falsos cristãos, esses falsos profetas, esses enganadores estavam promovendo era demais. Eles chegavam ao ponto de sugerir o seguinte: ninguém precisa saber que você é um cristão, só fique em silêncio, e se alguém perguntar, nega, o que importa é por dentro. Olha, isso tem muita relação com o que nós temos vivido nos dias de hoje. Cristãos com a Bíblia na mão, com uma vida precária, lambuzada no pecado, e como justificativa diz, Deus só quer meu coração. Se Deus quisesse só coração, ele ia lá para o cemitério. Tem um monte lá, né? Tem coração, coluna. Deus não quer os nossos órgãos, Deus não quer os nossos pensamentos, Deus não quer as nossas intenções, Deus quer a nossa vida por inteiro. E glória a Deus por isso. Amém? Que tenhamos a habilidade de lidar com os falsos enganadores, ou com os enganadores. Falso enganador não é com os enganadores, os falsos profetas, esses enganadores dessa última hora, que têm buzinado no ouvido, principalmente da nossa juventude. Como os jovens têm sido atacados. E olha, se você não percebeu, coloque a sua atenção, como que os jovens, a juventude dessa última hora está dando no pé da igreja. Tá? Eles estão muito gostando e desejando para alguma coisa que seja bem light, bem suave, que não tenha nenhum compromisso, que tenha uma boa luz, que tenha uma boa turma, que possa ter uma noite ali de algo muito legal, mas não quer compromisso. Essa é a cara da juventude. E nós não podemos ficar passíveis diante desses falsos profetas, desses enganadores que há 2000 anos entraram na história e continuam até o dia de hoje, tentando convencê-los de que o que Deus quer é a nossa intenção. A minha mãe dizia, e talvez a sua disse para você, de boa intenção, o que é que está cheio? De boa intenção, o que é que está cheio? Vocês não sabem não? Tem até medo de falar, né? Minha mãe dizia assim, ó, de boa intenção o inferno está cheio. Boa intenção não vale muito. É lógico, né? Pode ter um exagero nisso, porque a gente erra mesmo, às vezes, quando quer fazer o bem. Mas isso, posto para a nossa vida espiritual, não funciona. E por fim, o que nós temos de João é essa despedida bem calorosa. Para mim é calorosa. Os versos 12 e o 13. Embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Olha que coisa tremenda. Alegria, irmãos, no meio das turbulências, no meio das grandes dificuldades. É disso que a Bíblia fala. E o verso 13, os filhos da tua irmã eleita enviam-te saudações. Nós temos uma família sobre a terra. Glória a Deus. Eu termino aqui na nossa reflexão dessa noite com a seguinte palavra: nós somos povo de Deus. Amém? Amém. Nós somos povo de Deus. Nós somos resgatados do mundo e de nossa maneira vã de viver. Amém? Amém. Foi Deus que nos tirou daquele
lugar tenebroso que nós vivíamos, aquele mundo de trevas, e nos deu a luz para que pudéssemos andar. Não somos melhores do que ninguém em cima dessa terra, mas a graça de Deus está sobre nós, e Ele nos acolheu. Glória a Deus. Agora então, que nós somos povo de Deus e resgatados do mundo, agora devemos seguir pela pauta de Deus para esse tempo. A agenda de Deus para esse tempo deve nos importar. Encontrando-nos então com a verdade que é Jesus, sigamos firmes e unidos no projeto de conquista de almas para o reino do Salvador Jesus. Porque Deus fez a obra em mim, e aquele que está à minha volta, que seja também alcançado. Você não pode obrigar ninguém, e não é sobre isso, mas você pode trazer uma boa influência, o amor do nosso Senhor. Amém? Para esse tempo também, como foi naqueles dias, há 2000 anos atrás, e hoje se renova aqui. Eu creio. E você? Amém? Eu vou devolver você para sua casa. Volta para lá como filho que alegra o coração do Pai. Isso aqui não é uma ameaça, apenas para que a carta de João seja uma carta também que diz respeito a você e a mim também. Eu também vou nessa mesma disposição. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Pai, Tua palavra é bálsamo, cura a nossa alma. Eu precisava ouvir isso, Senhor. Eu precisava me lembrar que no meio das grandes adversidades, aqui está a Tua palavra. Ela aponta caminho, ela nos chama a nos vincular à Tua verdade, ela nos chama a andar no caminho do amor, ela nos chama a permanecermos unidos e identificarmos os enganadores da última hora. Senhor Deus, ela nos fala de uma alegria que eu quero para o meu coração, eu quero para a vida dos meus irmãos, para a sua família, que haja celebrações, que haja riso, que haja alegria, que haja abraços, que haja, ó Deus, afetos nos lares. Ó Senhor Deus, e toda obra de discórdia, toda ação discordante agora seja cancelada em nome de Jesus, e que haja um novo tempo, um novo momento. Ó Deus, que o amor seja restituído, seja restaurado e fortalecido por meio da Tua bendita palavra. Eu oro e abençoo os meus irmãos. E eu aproveito nessa hora, Senhor, e clamo ao Senhor consolação aos sobreviventes nos lugares de tragédia, os que sobreviveram, que possam ser consolados. Eu oro pelas famílias, Senhor. Nós começamos hoje o mês de março, que mês de março seja mês de milagres sobre a vida e família dos meus irmãos. Ó Senhor Deus, eu oro por cura e por consolação aos corações aflitos, cura as enfermidades do corpo e consola as almas perturbadas. Senhor Deus, eu oro pelo trabalho dos irmãos, pela economia do nosso país, para que haja emprego, para que haja sustento, para que não falte, Senhor, a dignidade, o trabalho digno aos meus irmãos. Eu oro, Senhor, pelo progresso da igreja de Bajade, eu oro pelo progresso de todas as igrejas que levam o Teu nome e que levam o Evangelho da paz, o Evangelho do reino, que possa se multiplicar na cidade de Sumaré, que essa cidade com 300 mil habitantes, ela possa ser, ó Deus, alcançada pelo Senhor, e que toda discórdia, e que toda a ação que não convém, ela seja dissipada, e que haja paz no meio do Teu povo, que sejamos que sejamos unidos no amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e que muitos nesse mês se dobrem ao Senhor, naquilo que temos chamado o ano da grande colheita, que haja conversões, que haja batismos nesse ano, Senhor Deus, que haja pessoas desejosas de conhecer o que a Tua palavra diz sobre o futuro, sobre a eternidade, e que nós tenhamos a resposta. Prepara-nos, Senhor, e abençoa nossos missionários, abençoa toda a obra da nossa denominação, onde estamos envolvidos, levando a mensagem e o cuidado do reino, que haja prosperidade. Abençoa-nos no programa desse mês, tudo que vamos fazer, domingo, quando sentaremos de manhã para estudar a Tua palavra na EBD, à noite, quando celebrarmos a ceia do Senhor, o ministério infantil, Deus, que está prosperando, crescendo e se animando, o ministério de mulheres, o ministério de homens, tudo na Ibajade possa concorrer para que o nome do Senhor
seja levado àqueles que ainda não te conhecem. Eu oro e abençoo em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar essa noite cantando um hino? Um hino ao Senhor. Vamos ficar em pé quem pode. Eu vou colocar aqui no projetor. Se chama Brilho Celeste. Amém? Eu gosto do que ele traz para nós. E ele diz assim, ó: peregrinando vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, encha minha alma, glória a Deus. Com alegria sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre adiantado. Com alegria. Brilho celeste, enche minha alma, glória de Deus. Com alegria sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem para o céu. Mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com alegria sigo cantando, canto louvores indo para os céus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida. Amém. Que a paz de Jesus inunde o seu coração. E que quinta-feira seja um dia marcado pelos milagres do Senhor. Amém. Na tua jornada, renovados, cuidados, livres dos falsos profetas, dos enganadores da última hora, servindo ao Senhor. Amém. Oremos. Pai, eu abençoo a tua igreja. Nós vimos aqui, Senhor, o fogo do Senhor está sobre a nossa vida. Senhor, o fervor dado pelo Espírito Santo. E nós vamos seguindo, Senhor, a nossa jornada com alegria em nosso coração, abençoados, tratados, curados, restaurados pelo Senhor. Dai-nos, Senhor, uma quinta-feira de muitas bênçãos do Senhor. Usa a minha vida, usa os meus irmãos como colhedores dessa última hora, Senhor, dessa última colheita, desse último tempo, que possam dizer em alto e bom som: Jesus Cristo salva. Assim, ó Pai, eu oro e abençoo e declaro que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com a igreja agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aquela calorosa saudação de uns aos outros e vamos em frente. E no domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica, e à noite, ceia do Senhor. Juntos. Deus abençoe. Amém. E o sábado?